finalizar, faltando 5 minutos. Bom, boa tarde a todos, meu nome é Rodrigo, sou lá da Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura. O nosso trabalho aqui é sobre uma iniciativa que a gente iniciou em 2015. O título do trabalho chama Ampliando a Democracia nas Universidades Públicas, né? Compartilhando a experiência dos técnicos administrativos da FAO com a criação da Comissão Eleitoral Permanente. Quem quiser o link para a apresentação está aqui, ó, vocês podem ou digitar isso aqui no celular, no tablet, ou escanear o QR Code, vocês vão acompanhando e também quiser salvar, fica à vontade, tá? No meu contato também. Então vamos lá. Nossa agenda. Contexto inicial, antes da gente iniciar falar do trabalho que a gente fez, a concepção e criação da comissão, um breve histórico. E aí a gente separou o trabalho da comissão em fases, né? E aí a gente vai falar dos problemas que a gente foi enfrentando e do que a gente conseguiu de tirar de solução para compartilhar aqui com vocês. Tem as 3 fases da comissão, né? A gente aqui desculpa, gente, é 2018 até agora, tá? Falha aí na revisão. E aí considerações finais, tá bom? Então, o contexto inicial é uma avaliação de como funciona a tomada de decisão nas universidades públicas brasileiras, né? A gente identificou que a gente tem uma lógica hierárquica burocrática e o poder é bastante concentrado nas classes de cima, e a tomada de decisão normalmente é o que a teoria da administração diz top-down, né? A decisão é tomada lá em cima e desce, e as camadas inferiores vão cumprindo, né? Então o poder de agenda e deliberação se concentra nas castas superiores. Normalmente aqui no Brasil, né, a classe docente concentra muito esse poder, tá? E apesar da LDB, que é a Lei Federal, né, 9.394, criar alguns parâmetros de democracia nas universidades públicas, muitas ainda, né, enfrentam dificuldades de fazer essa democracia na prática se efetivar, tá? Lá na USP a gente tem um problema que é histórico e estrutural, né? Porque a gente herdou uma estrutura administrativa de antes da LDB, de muito tempo atrás, né? As primeiras faculdades lá que compõem a universidade são bem antigas, aí até do século retrasado, né? Que depois se fundiram na formação da USP em 1930, na década de 30. Então a gente tem um passado autoritário aí que acaba ficando como herança organizacional, né? Então a gente tem o que alguns chamam lá na USP de titulocracia, né? E o resultado disso é um clima organizacional altamente desfavorável, né? Então a gente tem descontentamento permanente, né, em uma parte da comunidade acadêmica, descrença na capacidade dos representantes, distanciamento e uma apatia política. Então essa conjuntura não contribui para o enriquecimento dos trabalhadores e nem para o caráter público da universidade. Lá na FAO a gente ainda tinha alguns agravantes, que a gente tinha um cenário lá quando a gente iniciou de entre-safra de lideranças, e a gente também pegou um cenário de aumento de tensões. A gente teve processos de avaliação de carreira e avaliação que eram todos contra todos nas avaliações, isso acabou esfacelando um pouco as relações. E a gente tinha um cenário que é onde a gente foi atacar com os processos eleitorais arcaicos. A gente tinha lá uma regra de fazer qualquer eleição com urna volante, lá pegar uma caixa de sapato, todo mundo depositava seu voto e tal. E não tinha nenhuma estrutura de procedimento, então a gente tinha vários vícios eleitorais, né, que você olha e fala, nossa, isso existia, 2000 e pouco existia. Boca de urna, cabresto, votação no público, todas essas coisas. E aí o resultado era eleitorado desconfiado, né, que é o que a gente tinha realmente preocupação. Então, tentando intervir nesse cenário, alguns funcionários lá da FAO identificaram o problema e propuseram a criação de uma comissão eleitoral permanente, que ia ser uma comissão formada de caráter permanente para cuidar de todos os procedimentos eleitorais dentro da faculdade, sejam aqueles que eram de eleições gerais em nível da universidade, com as próprias eleições das instâncias internas da faculdade. Os objetivos iniciais eram esses: aproximar os eleitores da UFAS, fomentando o interesse dos candidatos, melhorando a comunicação e transparência dos processos e resgatando a confiança do eleitorado e, obviamente, recuperando o espírito democrático. Então esse é o breve histórico da gente. Em 2015 a gente teve várias rodadas aí de negociação e de reuniões. A gente sempre fez isso em comunicação constante com a diretoria lá da faculdade, que estava de acordo com essa nossa intervenção. E aí a gente conseguiu em 4, 5 meses fazer o primeiro processo eleitoral e a constituição da comissão. Aí a gente caiu na primeira fase, que foi bem difícil, porque a gente tinha pouca experiência, né? Era
a USP inteira, a gente não sabia de nenhuma unidade que tinha tido uma experiência como essa. Então a gente meio que foi descobrindo, né, foi aprender fazendo. Então a gente tinha o cenário de falta de estruturação total, desconfiança do eleitorado, baixa participação, transparência, que era um problema que todo mundo falava, e isso impactava na qualidade da representação. E também não tinha memória, então as eleições ocorriam e não se guardava documento de nada. Então a gente começou né, na estruturação do fluxo, a gente começou com alguns mecanismos de planejamento. Então antes da eleição chegava, fazia um brainstorming e tentava ver tudo que podia dar errado antes de fazer a eleição, antes de começar a fazer o processo eleitoral. A gente tinha um problema de normatização, as eleições não tinham portarias que regiam, então, né, não dava para dizer isso não pode, porque não tem uma portaria que diz que não pode. Então a gente começou a criar as portarias a cada eleição para estabelecer quais eram as regras mínimas dos processos. Criamos um fluxo, né, então separamos a eleição em etapas, né, e fizemos um cronograma. E também, como a comissão tinha, né, inicialmente 10 funcionários, a gente tentou fazer um princípio aí de divisão do trabalho, né? Então a ideia era cada um fazer uma parte onde estava melhor, e a ideia era, como a gente tinha várias eleições para fazer ao longo do tempo, era a gente rodar para todo mundo aprender um pouco, né, e ter essa expertise toda compartilhada com todos os membros da comissão. E depois fazer o balanço, cada eleição a gente fazia um balanço, avaliação, para ver o que a gente poderia aprender para aperfeiçoar as demais, tá? Então aqui a gente tem um exemplo da parte de normatização que a gente fez uma consultoria na nossa procuradoria jurídica, não sei se está para enxergar aí, a gente abriu um processo lá, fazendo algumas perguntas que a gente tinha, e esse é um modelo de portaria que a gente passou a utilizar. Não dá para ler aqui, mas é uma portaria simples, né, norma interna, diz que é eleição, como são as candidaturas, horários, tal, como forma de inscrição, tudo bem detalhadinho, tá? Esse é o checklist que a gente fez das primeiras eleições que a gente fez também, com todas as características. A gente usava isso como ferramenta da execução e também como transparência. A gente sempre que fazia eleição publicizava isso para todos os eleitores, todo o público interno, saber como é que ia operar, o fluxo operacional lá da eleição, porque algumas eleições, principalmente as antigas que a gente fazia, envolviam outras áreas, área de manutenção, por exemplo, a gente, se usar um lugar lá, tinha que estar o pessoal lá levar a mesa para a gente colocar a urna, as cadeiras e tal. Então a gente precisava planejar isso antes de publicar, porque o nosso trabalho impactava no trabalho de outras áreas da faculdade. Esse é um exemplo também do checklist cronograma que a gente fez, né? A gente listava aqui todas a lista de coisas que tinha que fazer, e tinha um calendário com todo o período eleitoral, e a gente ia aqui mapeando as datas onde isso tinha que acontecer e ia pintando quando a tarefa era cumprida. Aí o segundo programa era o resgate do eleitorado, então a gente fez a estratégia de alteração da dinâmica, tá? A gente acabou com a urna volante, que era um problema. A gente já tinha desde lá um desejo de usar o sistema eletrônico, né? Mas a gente tinha limites técnicos e também questão da apropriação digital. A gente percebia que alguns eleitores, principalmente, né, com menos apropriação digital, tinham mais dificuldade, então isso poderia criar um distanciamento deles do processo. Então a gente tentou fazer uma transição gradual e segura, né? Primeiro a gente tirou a urna volante e substituiu por um posto de votação itinerante, e a gente trouxe os funcionários para fazer a eleição junto com a gente. Então a gente atuava na eleição, mas sempre tinha alguém, né, que seria um mesário, fazendo a eleição junto para estar acompanhando, para estar aprendendo, para estar se sensibilizando com a questão e para estar acreditando no processo. A gente tinha que resgatar a confiança do eleitorado. Então aqui é um exemplo do posto de votação itinerante, né? A gente acabou com a urna volante, mas ao mesmo tempo, como as pessoas estavam muito acostumadas em a urna vinha até ela para ela votar, a gente quebrou isso aos poucos. Então a gente fazia os intervalos aqui, colocava a mesa com a urna em algum lugar do prédio. Não sei se todo mundo conhece o prédio da FAO lá na USP, é um prédio grande, tem um anexo também, então as distâncias lá não são desprezíveis. Então a gente não ia fazer mais urna volante, mas de algum jeito a gente tinha que aproximar a votação do eleitor, senão se a gente colocasse um lugar fixo, muitos não iam, porque ia ser muito difícil, né, sair do trabalho e percorrer um longo caminho para votar, e a gente acabaria privilegiando os servidores que estavam próximos do lugar que a gente escolhesse. Então, para não ter esse problema, posto itinerante, a gente percorria a faculdade inteira, ninguém ia reclamar que a urna não ficou pelo menos 2 horinhas perto do seu posto de trabalho. Aí um exemplo, né, de
de alguns lugares que a gente utilizou, e sempre, né, essa menina da comissão, essa não é da comissão. Essa é da comissão, essa não é da comissão. Então sempre a gente tinha alguém na comissão e alguém que não era da comissão fazendo a eleição junto. Aí vocês veem a urna, né, o material que a gente usava, a identificação. Vou falar um pouco melhor de cada uma dessas coisas. Aí a transparência, né, a gente tinha resultado de eleição, não saía, ninguém sabia quem ganhava, só ia saber lá na hora de que tinha reunião. A gente falou, a gente já tinha uma estrutura de comunicação já, então a gente apostou em usá-la e também criar novos. Então a gente viu que, né, as pessoas estavam começando a usar mais Facebook, receber informação por e-mail. A gente usou o que a gente já tinha e começou a testar novos canais de comunicação e sempre jogando informação por eles e testando a receptividade, tá? E depois a gente apostou também em fazer um balanço final dos processos no jornal que a gente tem lá, no jornal mensal, que era legal também que as pessoas marcavam, né, o que acontecia. Então aqui é um exemplo, né, de um jornal semanal que a gente tem com a divulgação da eleição. Aí isso aqui é um exemplo de cartaz que a gente colava nos nossos murais físicos. E aí o que eu falei do jornal semanal. Primeiro foi quando a gente foi criado, né, que a gente explicou mais ou menos o que ia ser a comissão, e aqui é o resultado de uma eleição que a gente publicou esse texto no jornal mensal da faculdade. Aí o quarto problema, que era a qualidade da representação, a gente falou, as pessoas não sabem quem são os candidatos, o que eles querem, como é que eu vou votar? Votar porque é meu amigo, porque é bonitinho, porque é chato, enfim, não sei, porque é do sindicato. Então a gente decidiu criar maneiras de fornecer uma informação mais qualificada dos representantes através do painel eleitoral. Vou mostrar para vocês o que é. Basicamente informações sobre a instância, o que é o Conselho Gestor do Campus da Capital, um resumo aqui, e quem são os candidatos. Então, onde trabalha, história, quanto tempo, uma foto de identificação, o que pensa, o que representa. E a gente colocava isso antes da eleição e no dia da eleição, próximo aos postos de votação. Aqui um exemplo do que eu falei. E também a gente, em algumas eleições a gente promoveu debates, algumas que eram possíveis a gente conseguiu fazer debate usando a própria auditório da FAO, que é um espaço legal para fazer. Divulgamos debate aqui, esse aqui era um painel eletrônico que tem lá no campus, divulgamos através do site da USP também. E aí a manutenção da memória, que era o quinto problema que a gente tinha lá na primeira fase. Então a gente precisava realizar a documentação por uma necessidade, né, até jurídica, e também para ter a memória, para isso servir de base para as eleições futuras. Então a gente sistematizou os processos, né, para que eles mesmos, a própria memória da eleição servisse de manual para as próximas. Então um exemplo do processo lá. Vocês aqui na FJ não devem ter esse problema, que o de vocês já é eletrônico, né? A gente ainda está na era do papel, mais ou menos, está na transição, né? Pelo menos vocês começaram a transição, a gente ainda nem começou. Bom, aí essa primeira fase da comissão, foram vários problemas, a gente mais ou menos superou a maior parte deles. A gente foi para uma segunda fase, que a gente começou a inventar jeito de fazer eleição, fez o posto itinerante, processo, divulgação aqui, modernizamos um monte de processo, mas o que aconteceu? O volume documental absurdo, então os primeiros processos de eleição eram assim. Segundo, processos longos e exaustivos, a gente fazia eleição e terminava a eleição, todo mundo cansadíssimo. Isso porque a gente, né, cada um no seu setor, então gente do financeiro, gente da biblioteca, gente do administrativo, se reunia para, além de fazer tudo o que tem que fazer, ainda fazer a eleição. Então esse era o nosso drama maior. E aí nossa estratégia foi começar aí sim os procedimentos eletrônicos e digitais, né? Então a gente tentou cada vez mais se livrar da era do papel e das ferramentas, né, mais arcaicas e começar a usar os ferramentas eletrônicos. Duas sortes que a gente deu, né, nesse processo. Primeiro foi que a própria USP institucionalizou o Helios Voting, que é um sistema de código aberto, para as eleições dela interna. Então ela criou o sistema para ela e ela ofereceu isso às unidades. A gente já conhecia o Helios Voting, mas ele era a versão standard dele, ele não era adaptada para ele, não era nem em português, ele era em inglês. Então como a USP fez isso, facilitou bastante. A gente foi uma das primeiras unidades que aderiu ao sistema. E também a gente começou a substituir as comunicações, né, que a gente fazia em espaços físicos cada vez mais para versões digitais. Então os cartazes dos painéis eleitorais passaram a cada vez mais migrar. E também a gente teve uma segunda coisa na USP que facilitou, que foi a adoção pela USP do pacote G Suite do Google. Então formulários que a gente usava papel, a gente passou a usar o Google Forms, porque a universidade já tinha formado a parceria e isso facilitou bastante o nosso trabalho. Então é um exemplo de como funciona a eleição, né?
Então, a votação eletrônica. Primeiro é um e-mail que a gente manda lá para o passo a passo, tem um tutorial de como votar, e esse é o e-mail que cada um recebe na hora de votar. Se quiserem mais detalhes disso, a gente pode conversar mais. E aquilo que eu falei dos cartazes, vocês viram aquele painel lá, como ele era físico, né? E como eram os cartazes físicos, a gente trocou para eletrônico. Esse aqui é o mesmo painel, só que lógico mais moderno, e só em versão PDF distribuída por e-mail, por novos canais aí, WhatsApp, Facebook. E também os cartazes e as ocorrências das eleições a gente passou a só usar o PDF. E o formulário do Google que eu falei, ó. Antes era um formulário preenchido e a gente passou a usar o Google. Dá uma corrida aqui. E aí processos longos e exaustivos, qual foi a nossa estratégia? Simplificar. Então a gente experimentou de tudo, viu que algumas coisas deram certo, outras não, então as últimas eleições a gente foi reduzindo coisas. Então, etapas que a gente via que eram redundantes, que não precisavam mais, a gente foi eliminando, porque aquele longo período de 45 dias para fazer uma eleição a gente estabeleceu como meta reduzir para 30 dias, para o processo eleitoral durar 30 dias, que é o que a gente achou que era confortável. E aí a última fase, né, já para a gente finalizar, que é o que a gente está enfrentando hoje, que é a manutenção da temperatura política, porque uma eleição eletrônica ela não tem o mesmo calor da eleição física. É impressionante como muda. Não sei se alguém teve experiência já. Apesar de ser muito melhor de fazer, não tem aquele corpo a corpo, aquele dia que o pessoal levanta, se encontra lá na hora de votar, conversa com o mesário. Isso não existe numa eleição eletrônica, tá? E as próprias ferramentas que a gente foi usando se mostraram algumas desgastadas, né? Os canais que a gente apostou no primeiro momento funcionaram e depois passaram a não funcionar tanto. Também tivemos uma transição de equipe, que a gente perdeu muito funcionário aí na USP nos últimos 2 anos, e isso acabou impactando o nosso trabalho também. Então a nossa estratégia foi, já que a gente não tem uma eleição quente, vamos de alguma forma trazer mais as pessoas para a discussão, tentar fazer reuniões antes sobre o processo e tal, utilizar novas ferramentas de comunicação como o WhatsApp e também voltar a fazer a capacitação dos novos membros da comissão. Esses são os nossos resultados parciais, tá? Que a gente já pode observar, uma espécie de balanço de todo o tempo da comissão. Houve um aumento do comparecimento do eleitorado na percepção de transparência, inegável. A gente chegou a fazer uma pesquisa de opinião e, se não me engano, 85% respondeu que, né, deram indicadores reconhecendo o trabalho, que melhorou a informação, sabe mais o que está acontecendo, avaliou bem o nosso trabalho da nossa comissão. Houve um crescimento de interesse dos servidores técnicos pelos cargos, né? Então mais gente começou a disputar e querer representar os funcionários nas instâncias. Esse diálogo melhorou, então os representantes passaram a ter uma comunicação mais constante e mais recorrente com o público todo, né? Com os representados. E a sistematização e simplificação diminuiu bastante o volume documental, que é principalmente nessa segunda fase, tá? E aí uma conquista nossa foi o ganho de novos espaços. Como a gente criou essa cultura dentro da faculdade, a última direção que entrou esse ano, ela passou a algumas comissões que ela tinha o poder de nomear quem seriam os membros, ela passou a deixar uma parte deles serem eleitos pelos próprios funcionários. Isso é um reconhecimento interno, uma conquista política, né, da própria direção reconhecendo a importância de deixar os funcionários escolher seus próprios representantes e não ela nomear. E reconhecimento do resto da universidade, a gente teve até uma eleição no Conselho Universitário onde o vice-reitor mencionou o trabalho da Comissão Eleitoral naquela eleição no Conselho Gestor do Campus, e outras unidades também que algumas vieram procurar a gente para entender melhor o trabalho e querer algumas dicas porque estavam querendo iniciar um trabalho igual, né, dentro das suas unidades de ensino. Esses são os nossos desafios, tá? Que a gente precisa fazer uma outra pesquisa aí para avaliar o atual momento. O relatório de gestão que a gente quer, né, é difícil, porque a gente está sempre apagando incêndio, fazendo eleição, a gente não consegue parar para escrever um relatório que sirva também como uma contribuição acadêmica principalmente para as outras universidades, né? E a gente está nessa de definir o papel da comissão hoje, nesse cenário onde a democracia, né, tá aí, mas a gente não sabe até quando. É isso. Desculpa ultrapassar o tempo.